Olá, queridos. Graça e paz estejam sobre todos. Vocês são muito bem-vindos a esse tempo de reflexão, onde convidamos você a um tempo de oração. Eu quero dizer que, nesse tempo, nós vamos ouvir uma mensagem, uma reflexão extraída do Evangelho de Marcos, que nos é trazida pelo nosso amigo e irmão Tiagão. Quero te convidar a abrir seu coração e ouvir como essa passagem da vida de Cristo e do relacionamento com seus discípulos traz uma lição essencial para nós. Vamos começar orando ao nosso Deus? Pai, receba esse momento para a tua glória. Dirige a cada um e dá-nos, ó Deus, compreensão do que a palavra tem para nós. Eu peço que o Senhor traga paz e graça sobre cada um e que esse tempo contribua para o nosso crescimento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer que você pode extrair grande compreensão e no final desse tempo, deixa Deus falar o seu coração e ore, medite, fale sobre o que você aprendeu. Espero que Deus te abençoe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. As pernas, a gente poder louvar junto. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus.
Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Neste momento. Vamos orar e depois a gente vai entrar no nosso texto, que é a continuação da exposição do Evangelho de Marcos. A gente vai ler hoje capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas vamos orar neste momento e consagrar esse tempo ao Senhor. Obrigado, Deus, por este culto, obrigado por este momento, que possa ser, ó Deus, uma expressão de louvor a Ti, que o Senhor, ó Deus, seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas, e que essa mensagem possa chegar a Deus nos nossos corações, que o Senhor fale, ó Deus, e que seja uma expressão do Senhor, o Senhor seja glorificado esta noite, ó Deus. Obrigado pelos irmãos que vieram até aqui, estão presentes conosco, aqueles que estão em casa também, aqueles que vão assistir depois de um outro momento essa mensagem, que o Senhor possa abençoar suas vidas também, falar aos seus corações, assim como o Senhor tem falado aos nossos, ó Pai. Muito obrigado, agradecemos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Marcos 1, 14 e 15. Diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, e dizendo: o tempo está cumprindo, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira vez em que nós ouvimos a voz de Jesus nos Evangelhos. É a primeira vez que Jesus se pronuncia e Marcos agora vai trazer para nós este pronunciamento, este anúncio de Jesus. E o anúncio que Jesus faz é um anúncio muito impactante e muito importante, porque ele traz à tona aqui a centralidade de quem ele é. Jesus está dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. O verbo aqui significa, esse verbo arrepender significa mudança, mudança de sentido. Jesus está iniciando a sua fala dizendo: olha, arrependa, mude, converta o sentido da sua vida. Se você vai para a esquerda, mude o sentido, agora vai para a direita. Arrependa-se, converte, muda o sentido que você está caminhando. Na Bíblia se refere especificamente a esse afastar dessas coisas que Jesus abomina. Evangelho aqui, no termo grego, traduzido como boas novas ou evangelho, é uma combinação de angelos, que significa aquele que anuncia as novas, e eu, significa o prefixo, né? Eu significa jubiloso. Então o termo evangelho significa as novas que trazem alegria, as novas que trazem júbilo, as novas que trazem mudança. Interessante é que esse termo evangelho, ele era muito comum na época em que Marcos escreveu, muito comum na época que os escritos bíblicos foram usados. Porque o evangelho, né, ele significa uma nova notícia capaz de fazer a história mudar de vida. É uma notícia capaz de mudar o contexto, mudar o que está acontecendo, de algo ser diferente. E era tão comum a utilização desse termo evangelho que também foi utilizado para imperadores, como por exemplo o começo do evangelho de César Augusto. E ali ele conta a história do nascimento e o coração deste imperador romano. Um outro ponto interessante a gente pensar sobre isso é que o evangelho, a forma como ele é escrito aqui, ele não tem esse viés religioso que nós temos ao deparar com o evangelho, ao deparar com a palavra. Não.
Marcos, ao escrever, ou a Bíblia a anunciar o Evangelho, ela não é carregada desse viés quando nós olhamos dessa religiosidade ou de um pensamento religioso, não. É simplesmente algo novo, é algo extraordinário, é algo que muda a história, é algo que muda o contexto, é algo que vem para trazer um renovo, uma transformação. Não é tão corriqueiro como a gente usa, né? Tão corriqueiro que até mesmo nós nos identificamos como evangélicos. Né? É tão comum, né, a gente pensar nesse evangelho, né, o evangélicos. Então, essa palavra ela era usada para designar uma notícia de algo que tinha mudado a história da humanidade. Ou do contexto que estavam vivendo, e para nós, mudou de fato a nossa história. E é isso que Jesus está dizendo. Arrependam-se. Arrependam-se, porque estou trazendo o anúncio de alegria. A diferença, meus irmãos, entre cristianismo e as demais religiões, a diferença entre o cristianismo, o anúncio, o evangelho e as demais religiões que nós temos espalhadas pelo mundo afora, é que o cristianismo ele vai tratar sobre as boas novas, sobre a notícia, e as demais religiões elas vão tratar sobre conselhos, como métodos, formas, como jeitos de se viver. As religiões vão dizer, olha, é isso que você deve fazer para estar ligado para Deus para sempre. As várias religiões espalhadas pelo mundo vão chegar até você com um manual ou então com vários conselhos de como você deve se portar na sociedade como pessoa para poder ter um acesso até Deus através do que você faz. Religião é isso. Conselhos, te dizendo como viver, como agir, como se relacionar para chegar até Deus. Seja ele qual Deus, o Deus que cremos ou o Deus da religião pela qual as pessoas vivem. Já o Evangelho, ele vai nos dizer que o que foi feito na história foi assim que Jesus viveu e morreu para que você tivesse acesso a Deus. O anúncio das boas novas é para dizer que a história, o que aconteceu na história, foi para que você tivesse acesso a Deus. Não um conselho de como ter acesso a Deus, mas sim narrando e contando como o próprio Deus veio mudar a história para que nós pudéssemos agora ter acesso a este Deus. Isso é Evangelho. Isso é a notícia que muda. Isso é a notícia de alegria. Isso é a notícia de júbilo. A forma como nós podemos relacionar com Deus. O que nós observamos é como muitos dão conselhos de como deve se viver, de como deve se relacionar, de como deve se portar frente ao Evangelho ou frente a Deus. Como muitos impõem sobre nós as cargas de uma religião. Com certeza, em algum momento, você já me ouviu falar isso, queria te dar algum conselho, ou você foi formado em um contexto onde conselhos foram te apresentados. Rafael hoje lembrou na mensagem de manhã que nós tínhamos um conselho de que não podíamos ir nem ao cinema, na nossa época de jovens lá em Barbacena. Isso era religião, não ir ao cinema. Percebam o que eu estou dizendo aqui, o que o conselho faz? Conselho é começar a te dar vários requisitos, várias práticas, várias formas, para que talvez, através dessas formas, através desse jeito, você consiga ter acesso a Deus mediante o que você faz. Só um parêntese, conselhos são bons, tá? Não estou dizendo que conselho é errado. Provérbios são conselhos, Eclesiastes são conselhos. Conselhos são bons, mas conselhos não nos ligam com Deus. Não é através de conselhos que relacionamos com Deus. Conselhos é um meio, é uma prática, nos ajuda a viver a vida. Mas não é a forma que conta sobre o Deus. Não é a forma que conta sobre a atitude de Jesus. O Evangelho está no fato de que você e eu
Nós temos acesso a Deus com base em algo que você e eu não tenha feito. Não é com base no que eu faço. Não é porque eu não vou no cinema. Não ia, né? Mas eu ia. Não é porque eu não ia no cinema. Não é porque te dá uma lista de conselhos a fazer. Não. Nosso acesso a Deus não está em base no que você faz para se relacionar com esse Deus. Não está. Mas está com base no que Jesus fez na história por você, por mim, pela humanidade. Conselhos e ensinamentos são bons. Quero enfatizar de novo, são bons, tá? É necessário. Os conselhos nos ajudam a caminhar e viver a vida. Mas conselhos não nos ligam com Deus. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E qual é o Evangelho deste reino, então? Qual é o Evangelho do reino de Deus? Lá em Gênesis 1 e 2, nós vemos quando Deus criou o mundo e na sua criação existia mutualidade, existia harmonia, existia a dança, né? Como nós já falamos, existia ali uma mutualidade entre Deus, a criação e a criação com as outras criações. Era algo belo acontecendo em Gênesis 1 e 2. Isso tudo acontecia porque Deus era o rei naquele contexto. Mas Gênesis 3 vai nos mostrar quando o ser humano decidiu ser o seu próprio rei, o seu próprio Deus. E o que aconteceu na história? Cada um de nós começou a olhar para dentro de nós mesmos. As minhas necessidades. O que eu preciso. Tim Keller vai chamar isso de autoabsorção. Ele fala que isso destrói os relacionamentos. Não há nada que nos torne mais miseráveis ou menos interessantes do que a autoabsorção. Ou seja, o fato de só pensar em como estou me sentindo, em como estou me saindo, em como as pessoas estão me tratando, como estou alcançando sucesso ou fracasso, como estou sendo tratado com justiça ou não. É sempre um eu, as minhas necessidades, o que eu preciso, um olhar muito forte para dentro de mim. Gênesis 3 nos mostra claramente quando a criação começa a olhar para dentro dela mesma. Não olha para o Pai, e não olha para o Rei. Meus queridos, a nossa história nos mostra como nós olhamos para dentro de nós mesmos. As nossas necessidades, o que eu preciso, o que eu sinto, o que Deus pode fazer por mim. A autoabsorção é definida como perseveração excessiva da atenção que o indivíduo destina às suas reflexões internas. A autoabsorção nos deixa estáticos. Não há nada que cause maior desintegração. Por que tantas guerras? Porque o mundo passou por 2 guerras mundiais e vários outros conflitos civis. Por quê? Por que tantas lutas de classe? Por que tanta confusão sobre a cor da pele? Por que tanta confusão sobre a ideologia? Por que tanta confusão sobre política? Por quê? Por que tantos conflitos dentro de casa? Por que tantos pais que matam filhos, ou filhos que matam pais, maridos que traem esposas, esposas que traem seus filhos? Por que tantas mulheres abortam? Por quê? Porque a sociedade está vivendo uma autoabsorção. A minha necessidade, o que eu preciso, um olhar para dentro. Porque os nossos relacionamentos constantemente se desintegram. Por quê? Por causa das trevas da autoabsorção. Estarmos centralizados em nós mesmos. Quando decidimos ser o nosso próprio centro, quando decidimos ser o centro, o nosso coração ser o centro da vontade, da direção das nossas vidas, quando decidimos ser o nosso próprio rei,
tudo mais se desintegra. Tudo se desintegra. Psicologicamente, socialmente, espiritualmente, fisicamente. Relacionamentos se desintegram. Queridos, nós deixamos de participar da dança, da mutualidade, da entrega, porque temos um olhar no coração, um olhar para as nossas necessidades. Quanto mais eu olho para dentro de mim, e quanto mais eu tento consertar as coisas dentro de mim, mais eu verei que não sou capaz. Mais eu vejo que não consigo. Mais eu sou confrontado que não tem como eu mudar as coisas dentro de mim. Por mais que eu tento articular e ter formas e gesticular com as minhas vontades, mais eu vou ver que não tem como. É impossível. E isso é o que o Evangelho nos mostra. Isso é o que o anúncio nos mostra, isso que o júbilo da grande anúncio vai nos mostrar, que é Cristo consertando as coisas, e não você, e nem eu, tentando consertar o meu coração, mas é Cristo consertando as coisas. Isso destoa muito do evangelho coach que a gente tem visto por aí. Destoa muito do evangelho coach. Aquele evangelho que vai dizer, olha, o foco está em você, nas suas vontades, no que você quer, no que você precisa. E aí você vai usar de Deus para satisfazer as suas vontades. É como se o evangelho fosse um meio para um fim. Se você abrir o YouTube hoje, não o nosso vídeo, não as nossas pregações, mas você abrir o YouTube, você vai encontrar um evangelho coach. Pessoas te dizendo, olha, as suas necessidades, olha, você é um filho de Deus, tem que comer o melhor dessa terra. Acho que talvez isso já até ficou para trás, né? Mas enfim, nós observamos e vemos como isso está sendo difundido entre as pessoas. Um olhar para mim mesmo. Queridos, isso não é o evangelho. Nos contos e lendas espalhadas pelo mundo aí fora, né, é muito comum a gente ver, e eles têm algo muito interessante, comum e interessante entre eles, é que existe um rei verdadeiro, que ele vai voltar, e este rei vai matar o dragão, vai guerrear contra o inimigo, e este rei vai guerrear, vai vencer, e ele vai chegar até nós e vai dar um beijo de vida, que vai nos livrar da morte, e aí a gente vai acordar daquela situação que nós estamos e vamos embora com este rei para a dança e para festejar eternamente. Esse é um conto muito comum. Contos de fadas e contos da Disney afora, que são releituras, vão nos mostrar muito bem sobre isso. O verdadeiro rei voltará para colocar tudo em seu devido lugar e restaurar o mundo inteiro. A boa nova do reino de Deus é esta: Jesus é este rei verdadeiro. Tolkien, em Senhor dos Anéis, ele vai dizer o seguinte: as mãos do rei são mãos que trazem cura, e assim será conhecido o rei legítimo. Isaías 53, 4 e 5 vai nos dizer: apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. As mãos do verdadeiro rei são as mãos que trazem cura. E as mãos de Jesus nos trazem curas. As mãos de Jesus furadas, os pregos que o prenderam na cruz, nos traz cura. Restaura o mundo. E esse é o anúncio do Evangelho. As mãos do verdadeiro rei sendo estendidas para restaurar o mundo. Para restaurar a sua vida. Para restaurar a minha vida. Para nos restaurar. Para curar este mundo. Conhecemos o verdadeiro rei quando ele traz em suas mãos a cura para as enfermidades. E Jesus sofreu a cura
Jesus sofreu as dores para nos curar. Na sequência, versículo 16 e 20 do capítulo 1. Caminhando junto ao mar, Marcos 1, 16 ao 20. Caminhando junto no mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede no mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, e seguiram após Jesus. Bem na sequência de falar sobre o reino, de anunciar sobre o reino, sobre a conversão do caminho, sobre a mudança de caminho, Jesus agora começa a escolher publicamente aqueles que iriam fazer parte do seu reino, do seu reinado. Jesus começa agora a escolher aqueles homens que iriam ser seus auxiliadores, aqueles homens que iriam dar continuidade ao que Jesus estava iniciando ali. E Marcos registra esses primeiros encontros. Jesus imediatamente chama eles para segui-los. Um ponto aqui a ressaltar é que na cultura, os pupilos, os que queriam aprender com os mestres, os rabis, eles iam até os mestres e os escolhiam para poder segui-los. Foi igual eu fiz com o Rafael, eu quero ir para Belo Horizonte. Eles se escolhiam para poder segui-lo. Mas o que Jesus nos mostra aqui, o que Marcos nos mostra, é que Jesus escolheu. Contracultural. Ele foi contra a cultura. As pessoas que queriam aprender buscavam os intelectuais, os melhores. Mas Jesus vai lá e escolhe os homens e mulheres e discípulos para segui-los. Jesus disse para Simão e André: vinde, Simão e André, vinde, eu vos tornarei pescadores de homens. Jesus vira para Tiago e João: abandonem tudo, abandonem o barco e me sigam, e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus está dizendo aqui, ele provoca uma ruptura na cultura. Em culturas tradicionais, como essa é o caso, a pessoa extrai a sua identidade a partir da sua família, a partir do que ele faz. E isso era algo muito forte naquele contexto, como ainda é muito forte também nos contextos orientais. Na época que estive na Índia, estive no contexto ali de vilas, eu pude perceber muito forte isso, como o senso de comunidade é forte para as pessoas. A minha profissão define quem eu sou, a minha comunidade define o que eu vou comer, a minha comunidade define o que eu vou fazer e como eu vou me relacionar. O senso comunitário era muito forte. E ao Jesus dizer, largue, abandone tudo, ele está provocando uma ruptura na sociedade, ao enfatizar e ao dizer para aquelas pessoas abandonarem suas famílias. E nossa cultura individualista é diferente. Talvez, para muitos de nós, ouvir abandone família não faz diferença nenhuma. Pelo contrário, acho que quando a gente era mais novo, a maioria de nós queria sair logo de casa para ter a sua independência, né? Sua independência financeira. Quero determinar a hora que eu chego em casa, o que eu assisto na televisão. E aí, quando você sai, você vê que era bom estar em casa, né? Que era bom ter a comida na mesa, a roupa lavada, enfim, não vem ao caso. Mas talvez não é. Essa ideia de abandonar a família não é tão forte para nós hoje. Não impactaria como impactou naquela cultura. Mas se Jesus dissesse para vocês, quero ter prioridade sobre a sua carreira, como você lidaria com isso? Quero ter prioridade sobre a sua conta no banco, sobre o seu dinheiro. Talvez para pais isso seja verdade. Quero ter autoridade sobre seus filhos. E aí? Foi isso que Jesus falou com aqueles homens. Abandone sua família. Será que a gente abandonaria a nossa carreira? Nosso diploma? Nossa formação?
nossa conta bancária. Talvez, poderia até dizer nosso celular, por que não? Para muitos isso é um rei em suas vidas. Será? A questão, meus queridos, é que para muitos isso pode soar como um certo fanatismo. Pode soar como uma coisa muito forte, muito drástica, encarar essa fala de Jesus e essa imposição de Jesus. Mas o que Jesus está dizendo é que conhecer-me, amar-me, procurar ser como eu, servir a mim, tudo isso deve se tornar a paixão suprema de sua vida. Tudo o que vem depois disso precisa estar em segundo lugar. Tudo que vem depois disso precisa estar em segundo lugar. É isso que Jesus estava dizendo. É isso que Jesus estava enfatizando para aqueles homens. Muita gente hoje vê a religião como um espectro da crença, um fantasma da crença. Alguns que estão em um extremo muito religiosos, que tem a sua fé, que tem ali a sua religiosidade, que sabe alguns princípios, alguns conselhos de como viver a vida, e ele começa a seguir aquilo, talvez como um fariseu, conhece, mas não pratica, está na ponta da língua, mas não está no coração, sabe orientar todo mundo, mas não sabe viver. Por outro lado, nós temos os fanáticos, aqueles que são radicais demais com a sua fé, aqueles que vão ao extremo da coisa, aqueles que se entregam a ponto de até morrerem, tirando a sua própria vida e vida de outras pessoas. Fanáticos com a sua religião, entregues, o extremo, o ápice de tudo isso. Qual seria a solução? Será que existe um meio termo para essa coisa, algo moderado? Um crente Raimundo? Nada contra o Raimundo, mas para rimar, um pé na igreja, outro no mundo? Será que existe isso? Uma moderação? Lá em Lucas capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: se alguém vier a mim e amar pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso soa como algo moderado para você? Isso é meio termo da balança? É moderado? Jesus está dizendo, se alguém vier a mim, ele não virou para a multidão assim, olha, desculpa aí vocês que estão me ouvindo, né? Desculpa estar atrapalhando aí vocês, sua conversa aí com os outros, desculpa estar, só me dá licencinha para eu poder falar aqui alguma coisa. Se entre vocês tiver alguém que está disposto a, talvez seguir o que eu vou falar, viver uma coisa mais light, um trem novo aí, vem, me segue. Sim, não é tão forte, não é tão fanático igual os fariseus aí, mas precisa um pouquinho de comprometimento aqui. Mas você pode ser mais leve também. Foi esse discurso de Jesus perante a multidão? Não. Jesus virou alguém. Quem quer que seja esse alguém? Vocês, eu, alguém quer vir após mim. Você precisa odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, sua carreira, sua conta no banco, seu celular, suas amizades, seus compromissos, sua agenda, o mundo. Porque se você não odiar essas coisas, você não pode vir após mim. Isso não é moderado. Isso não é meio termo. Isso não é fala minha. Você fala de Jesus. Jesus está dizendo isso. Se você não odiar, você não pode vir. É só tratar o odiar aqui. Esse odiar que Jesus apresenta, né, não é o odiar da forma ativa, de eu odeio aquela pessoa, eu desejo que ela morra, tipo aquele ódio mortal. Não é esse ódio ativo, não é isso. Mas é um ódio
comparativo. Comparativo. Você vai comparar o seu amor, a sua disposição, o seu coração, o seu desejo, a forma como você se relaciona com as boas novas, com o anúncio do rei, com o coração, com o seu coração. Isso precisa ser comparado com as formas como o seu coração se relaciona com todas as outras coisas que estão ao seu redor. O odiar não é a forma má, a coisa má da palavra, não. Mas é para comparar. Compara o seu coração. Compara o seu desejo com a sua carreira. Compara o seu desejo com a sua profissão. Compara o seu desejo com a sua formação acadêmica. Compara o seu desejo da sua conta bancária. Compara os desejos do seu coração com a sua vontade de seguir a Jesus. Compara isso. Se essas coisas que eu falei aqui ocupam a centralidade de sua vida, você não pode ir atrás de Jesus. Mas se você odeia, comparando, mas colocando Jesus no centro de tudo isso, e as outras coisas se tornam agregadas, benefícios, aí sim, você está seguindo a Jesus. Irmãos, é pesado. Soa como forte. Mas isso é o Evangelho. Não é um conselho meu sobre como você deve viver. Não. Isso é o Evangelho. É o anúncio de Jesus. É as boas novas do Rei. Se você disser, eu obedecerei a Ti, Jesus, se tiver sucesso em minha carreira, em minha família, for unida, minha conta estiver boa, eu tiver uma casa dos sonhos, um carro e por aí vai. Você está seguindo o seu si. E não é Jesus. Mas é o seu si. Jesus não será um meio para o fim. Ele não será usado. Se Ele chama você a segui-lo, seu objetivo deve ser Ele. Deve ser Jesus. Você acha isso fanatismo? Entender a diferença entre religião e evangelho nos mostra que isso não é fanatismo. Lembrem, religião são conselhos dados de como você deve se portar e viver, de como você deve agir para chegar até Deus. Isso é religião. Eu vou te dar uma lista de atitudes e de formas como você deve se portar com sua vida, com o seu coração, e talvez através dessas formas você possa encontrar graça em Deus. Se relacionar com Deus. Isso é religião. Isso tende ao fanatismo. Mas evangelho não. O evangelho nos mostra que minhas mãos estão vazias. Não há nada que eu possa fazer para alcançar esse Deus. Para chegar até Ele. Para obter graça de Deus. Favor de Deus. Nada. 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 O Evangelho não é conselho, meus irmãos. Não é conselho. É a boa nova de que você não precisa conquistar o seu acesso a Deus. Você não precisa conquistar. Pois Jesus já fez isso por você. Para você. Lembra? As mãos do rei são as mãos que trazem cura. E as mãos desse rei trouxe cura. É um dom de Deus que nós recebemos. Por pura graça. Por pura bondade desse Deus. Para nos relacionarmos com Ele. Você só será apaixonado por Jesus se seu objetivo e prioridade absoluta gravitar, girar em torno dele. Somente se o seu coração girar em torno de Jesus. Somente dessa forma. O Evangelho não tem nada a ver com seguir conselhos. Nada a ver com seguir conselhos. Não tem ninguém aqui preocupado com a sua performance de cristão.
Não tem. Tem? Alguém preocupado com a performance de cristão? Não tem. Nós estamos preocupados é a forma como o Evangelho trabalha no nosso coração. A forma como o Rei se manifesta em sua vida. Esse Rei não é apenas alguém com poder e autoridade para dizer o que precisa ser feito. Não. Ele não é apenas um Rei com poder e autoridade para dizer o que você precisa fazer. Mas ele é alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa ser feito. E Jesus fez o que precisava ser feito na cruz por nós. Isso é Evangelho. As boas novas. Vinde a mim. Não eu, Tiago, mas Jesus. Vinde a mim. Vinde a mim. Jesus está dizendo. Vinde a mim, pois eu sou o Rei que você procura. Vinde a mim, pois eu tenho autoridade sobre tudo. Vinde a mim, pois eu me humilhei por você. Vinde a mim, pois eu morri numa cruz por você. Vinde a mim, pois eu entreguei para que você pudesse remover o seu coração pecaminoso e colocasse eu no seu centro de sua vida. Vinde a mim, pois eu vou mudar a sua história. Vou mudar a história da sua vida. É isso que o Rei está anunciando. Essas são as boas novas. Vinde a mim. Quem quer traz uma história, um conto, de um autor, George MacDonald. E até pesquisei algo sobre ele, falava que ele é um autor meio desconhecido para muitos, mas ele influenciou muitos dos que nós lemos hoje, como Lewis, Tolkien e o Tim Keller. E ele escrevia muitas fábulas e muitos contos. E ali ele escreve um conto, uma história sobre a princesa e os goblins, contando a história de Irene. Irene é uma menina nova que descobriu que na sua casa tinha ali descobriu a fada madrinha em sua casa, e ela encontrou essa fada no sótão da sua casa. E ali, conversando com ela, dizendo sobre os seus medos, sobre os seus temores e tudo mais, essa fada virou para ela e entregou um anel. E disse, olha, toda vez que você sentir medo, ou todas as vezes que você precisar de mim, pegue este anel e coloque debaixo do seu travesseiro. E esse anel vai ter um fio. Você não consegue ver, mas com o seu dedo você consegue sentir. E aponte o seu dedo no fio e siga ele, porque ele te leva até mim. E aí um dia, os goblins entraram na casa dessa menina, e ela com muito medo, ela pegou este anel e colocou debaixo do travesseiro, e ali ela encontrou o fio. E começou a seguir o fio em direção à sua fada. Só que, para surpresa dela, o fio começou a levá-la para fora de casa. E ali, tateando e segurando e seguindo aquele fio, ele levou ela direto para a caverna dos goblins. E ao entrar naquela caverna, ela ficou em prantos, com medo. Ela quis voltar, mas o fio sumiu. Ela não encontrava mais o fio, porque o fio só levava em uma direção. O fio não retornava ela para casa. O fio levava ela em direção à fada. Não tinha mais o que fazer, ela continua seguindo o fio, e de repente ela vê uma pilha de pedras. E ela começa a retirar e remover as pedras que estavam ali no caminho, e quando ela está retirando as pedras, ela encontra o seu amigo ali. Ela resgata o seu amigo. Ela conseguiu entender porque a fada estava levando ela até ali, para resgatar este amigo. E este amigo, ao ver uma brecha e querer fugir, e ir embora de onde ele estava, porque ele tinha se perdido, ele começa em algum sentido e olha para trás e vê que ela está parada e pergunta, você não vai? Você também não vai sair daqui? Ela vira para o amigo e fala, não, porque o fio me leva em direção à fada. Não para fora, mas em direção para a fada. Queridos, quando Jesus disse aos seus discípulos para seguirem, pois estava a caminho, eles não tinham a menor ideia de onde eles estavam indo. Quando Jesus vira para Simão, André, Tiago e João, vem, me segue. Eles não tinham a menor noção por qual caminho eles estavam tomando.
Para muitos, quando Jesus disse que era o rei, eles estavam achando que Jesus ia desmanhar a espada, ia matar os seus inimigos, ia conquistar territórios. Esse era o pensamento do rei chegando. Eles acharam que iam de vitória em vitória conquistando alguma coisa. Eles não tinham a mínima noção do caminho que eles estavam tomando. Quando nós começamos a seguir Jesus, não fazemos a mínima ideia do caminho que nós estamos trilhando. A mínima ideia. Mas Jesus disse: vem a mim. Vou levar vocês em uma jornada. Me sigam. Eu vou conduzir vocês para um caminho onde vocês não vão olhar nem para a direita nem para a esquerda. Vem após mim e eu vou satisfazer as suas necessidades. Eu vou ser rei sobre a sua vida. Venham após mim, não olhem para trás, mas sigam o fio, sigam o caminho. Venham, me sigam. Você não sabe o caminho que eu estou te levando, mas eu estou contigo. Mas eu estou te conduzindo. Vou levar vocês a lugares com que vocês farão, com que vocês digam: por que razão está me trazendo aqui? Porque Jesus me trouxe para essa igreja, para o trabalho que eu tenho, para o bairro que eu moro, para a escola que eu estudo, para a profissão que eu tenho, para o emprego onde eu estou inserido, para as pessoas que estão ao meu redor. Porque Jesus me conduziu para os caminhos que eu estou tomando. Sabemos. Mas Ele é o Rei. Ele está conduzindo. Ele está do outro lado do fio, nos chamando. Pode parecer que o caminho pelo qual Jesus conduz você seja como um beco sem saída, após o outro. Mas Ele está lá na ponta, te esperando. O senhorio de Jesus, a gente encerrar essa mensagem. O senhorio de Jesus não esmagará você. Ele não te esmaga. Ele não vai te esmagar. Ele foi esmagado por você. Ele seguiu o fio para a cruz, para que eu e você e a humanidade agora pudesse seguir os fios para os braços dele. Jesus está do outro lado do fio, estendendo os braços para você. O Rei, com as mãos que curam, estendendo os braços para você. Venha. Queridos, isso é o Evangelho. Este é o anúncio que Jesus falou. As boas novas do Rei. É que o Rei está do outro lado, te estendendo as mãos. Te faço esse convite. Segura o fio. Segura bem o fio. E saiba que na outra ponta do fio, independente do caminho que você estiver indo, Jesus está lá, com os braços abertos para te receber. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque não há nada em nós, ó Pai, exceto a Tua graça que operou e que nos permite, ó Deus, a oportunidade de relacionar contigo. Obrigado, Pai, porque é as boas novas, é o anúncio do Teu Evangelho, ó Deus, que nós estamos falando aqui e vivendo hoje. Que Teu Evangelho, ó Pai, conduza nossos corações a não olhar para dentro de nós, a não olhar só para as nossas necessidades como forma de usá-lo para isso, mas a olhar para o Evangelho e entender que todas as outras coisas precisam ser deixadas em segundo plano e o Senhor como o Rei em nossas vidas, ó Pai. Ajude a nossa igreja, a nós como igreja do Senhor, a permitir que o Senhor governe, reine em nossos corações. Que o Senhor seja glorificado, ó Deus, em nossas vidas. Muito obrigado por este momento, ó Pai. Que toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. Nós oramos a Ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.